Então vamos começar. Pera. Ô, louco, bicho! Não estava preparada para quê? Precisamente às 15 para qualquer coisa. Estamos começando o nosso humilde, vitaminado, flambado podcast. Roda a vinheta. Bom, a gente está fazendo um episódio experimental. Como vocês podem ver, a gente está num ambiente diferente, um cenário diferente, tudo diferente. A gente até tentou fazer uma live, deu super certo, só que não. E a gente vai falar, na verdade, hoje de 2 temas, vão ser 2 episódios. Vamos ver quanto tempo que a gente consegue nesses episódios. Vai ser a primeira vez livremente, só com os nossos equipamentos e, né, estamos sob o teto da faculdade ainda. Vamos ver quanto tempo que a gente fica, se a gente faz meia hora, 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, enfim. O Tiagão que trouxe essa temática e a gente achou super legal. A Catarina também trouxe algumas pesquisas muito interessantes e a gente vai discorrer sobre o assunto. Bora! Nesse episódio a gente vai falar sobre o efeito Dunning-Kruger, mas o que diabos é o efeito Dunning-Kruger, né? É o primo do Fred Krueger? É o vocalista do Nickelback, o Chad Kroeger? Não, também não é. A gente vai tentar relacionar também essa teoria com o efeito da síndrome do impostor, que é uma coisa que muita gente sofre por aí. Espero trazer um pouco de calma para as pessoas que estão sofrendo desse efeito também. Na época do Among Us, o povo tava falando bastante disso. Do Among Us? Do Among Us. Por algum... Among Us. Aí o povo aproveitou pra relacionar um pouquinho, né, impostor com impostor. Exatamente, porque você tem que descobrir o impostor mesmo. É verdade, mesmo, lá fato. Tem os impostores, né, o impostor e os investigadores, né. Então, o efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo, onde uma pessoa que tem pouca experiência, ela tem, num assunto qualquer, ela tende a achar que sabe bastante, assim, e, na verdade, ela nem começou a aprender. E a gente vê esse fenômeno na internet, principalmente, né, que tem os especialistas em política, os especialistas em vacinas, especialistas em saúde, a gente vê de tudo, né? Futebol já há muito tempo, já todo mundo é especialista. Em saúde. Exatamente. E a pessoa não sai do raso, e não saindo do raso, ela não entende que ela não sabe, então ela não sai desse efeito. E quando a pessoa chega num certo patamar de pesquisa, ela fala, vou me interessar pelo assunto. Ela vai se interessando, vai lendo, e aí ela descobre que ela não sabia absolutamente nada do que ela pensava, não é o bastante e nunca será o bastante. Então ela continua num ciclo de aprendizado e de pesquisa. E a teoria tem esse nome porque os psicólogos Dunning-Kruger David Dunning e Justin Kruger, eles fizeram um estudo com estudantes da Universidade de Cornell. A maior parte das perguntas sobre logística e gramática, e todos eles achavam que eles iam tirar nota 10. E tem um efeito curioso também que fez eles se preocuparem com esse estudo, para pensar nesse estudo, que foi do atirador incompetente, que é o MacArthur Wheeler, se eu não me engano. Ele resolveu assaltar um banco, passando suco de limão, suco de limão, né, na cara dele para assaltar um banco. Só que ele não colocou mais nada na cara dele. E aí ele na hora da fuga, ele foi pego. Lógico, né? Porque não tinha nem como não identificá-lo, né? Ele viu aqueles arte-ataques? Oi? Ele viu aqueles arte-ataques? Então, ele viu que você escreve com a tinta, exatamente. É porque é uma técnica que se usava antigamente com tinta, pena, né? Você colocava no suco de limão e era possível você ver através do fogo. Em si, a folha ficava totalmente transparente, você não sabia o que tinha, era uma folha normal, mas você colocava com o fogo atrás e você conseguia ver, que oxidava e aí você conseguia ler o que tinha na carta. Então, e ele ficou inconsolável, ficou puto, falou, como vocês me identificaram? Eu estava irreconhecível. Isso porque ele mesmo fez teste na casa dele, que foi, no caso, usando Polaroid, só que
provavelmente deve ter tido alguma espécie de autoexposição, ou então ele, como não era de selfie, né, não tinha selfie na época, que foi em 1995, tipo, Ele simplesmente... fez alguma merda lá e achou que a teoria dele estava validada. Exato. Nossa, uma vibe meio Sociedade da Virtude. E, na verdade, tipo, a gente, em vários lugares, a gente pegou também um pouquinho da teoria não, perdão, do conteúdo, do Ciência Todo Dia, que é do Lowe's. E aí lá ele fala que era 2 assaltantes, mas tem outras teorias que falam que é 1. A gente não chegou a conseguir pesquisar para poder confirmar, mas é só para vocês terem noção de que teve essa questão do assalto, uma pessoa passou suco de limão na cara achando que ia estar invisível. Então, e vou explicar um pouquinho do movimento do Dunning-Kruger, né? Ele começa quando a gente tem pouco conhecimento, só que aí a autoconfiança ainda é alta, né? A gente aprende um negócio, a gente fica louco, fala, nossa, esse negócio é do caramba. O faixa branca do jiu-jitsu. Que você consegue já fazer um golpe e você fala, nossa, agora eu entendo o poder. Você aprende a tocar uma entrada de uma música que você gosta, você fala, nossa, agora eu tô tocador pra caramba. Só que aí, com a autoconfiança, ela vai despencando quando a gente percebe que o assunto é complexo. A gente começa a dar mais uma olhadinha, mais piadinha, e aí a gente vai ficando mais interessado no assunto, e aí a gente vai percebendo que tem essa curva. Aí que a coisa começa a ficar legal, porque a gente começa a perceber que a gente nunca vai saber o bastante. E é uma frustração muito grande, assim, de você falar, não, nunca vou terminar, mas é a beleza da coisa, né? A gente saber que a gente gosta de uma coisa que a gente está aprendendo e que a gente sempre vai ter que aprender mais. Mas aí você pode se comparar com o início do movimento, né? Tipo, quando eu achava que eu sabia tudo, eu não sabia nada. Agora eu sei o bastante, eu não sei bastante. Eu sei o bastante para poder atuar nessa área. E aí você continua o movimento indefinidamente até que você enjoe, né? Ou você morra. Tem essa questão, a gente estava até discutindo com o pessoal agora em sala de aula, né? Que o ideal seria quando você atinge um certo conhecimento e você, de repente, baixa esse conhecimento, essa confiança, fala, eu só sei que nada sei, em geral é você voltar a estudar e continuar melhorando essa sua confiança e ter mais conhecimento sobre o assunto. Só que, em geral, a gente acaba parando nessa parte da síndrome do impostor, que é bem no vale dessa curvatura, e a gente acaba até mesmo deixando de procurar mais conhecimento sobre o assunto. A síndrome do impostor é justamente isso, né? A gente achar que é uma fraude, que a gente não dá conta, que a gente não sabe nada, que a qualquer momento a gente vai ser descoberto. Isso até o Karnal passa, tá? Não é só os humildes mortais aqui que só leram, sei lá, 100 livros. Sim. O Karnal leu mais de 30 mil livros, sei lá quantos. Sei lá também. E ele ainda se acha um impostor em muita coisa. E ele é, inclusive, vaidoso, né? Com Sim. o que ele apresenta no palco. Então, imagino o tanto que esse cara não deve ler, o tanto que esse cara não deve ensaiar para fazer o que ele faz em palco. Aí você trouxe algumas coisinhas, né, cara? Trouxe, estou vendo anotações aí. Nossa, não, nem parece que foi o desespero de procurar algum artigo. Pegando esse gancho da própria autossabotagem, a gente tem algo que é até muito engraçado quando se trata... Eu vou ter que olhar aqui, desculpa. Não tem problema, pode olhar. Que é quando você acha que, tipo, não é só sua capacidade. Por exemplo, você ganhou um prêmio, você ganhou o Nobel por uma pesquisa que você fez, e aí vem essa autossabotagem, ela vem naquele sentimento e fala o seguinte, não, mas não veio pela pesquisa, veio porque eu tive uma boa equipe, ou porque eu fiz um networking muito bom. É como se você estivesse achando uma desculpa para justificar que você não foi bom de verdade. E às vezes você foi. E como a Leti falou, que a gente acaba parando bem nesse vale embaixo. Da síndrome do impostor. É muito incrível na hora que você olha que é justamente essa autossabotagem, que já que eu não sou tão bom, é melhor eu parar, e muita gente ela acaba perdendo essas janelas de oportunidade por causa disso. Uhum. E é uma curiosidade muito bom, porque boa parte das pessoas que são afetadas com isso é área da saúde, então enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, professores, assistentes sociais e acadêmicos. A galera os estudantes em geral, né, eles tendem também a ter isso, apesar de estar na faculdade,
está começando a entender, conhecer, etc e tal, a autoconfiança, ela fica muito diminuída, mesmo eles tendo um grau de conhecimento muito grande, porque a faculdade, ela serve para isso, para preparar a gente para um ambiente que a gente vai exercer nossa profissão. Então, inclusive aqui na Unar... Ai, gente, eu tenho que fazer jabá, jabá. Merchandising. Merchan, porque eu acredito, assim, que outras faculdades, elas devem ter uma espécie de programa, mas na Unorte é uma faculdade que dá muita oportunidade com os projetos de extensão. Esse podcast nosso é um projeto de extensão, tanto que a gente tem a nossa coleguinha aqui, A estagiária. aluna, estagiária, Eles odeiam que companheira. que eu me chamo de estagiária, mas eu sou estagiária, fazer o quê? E aqui eu sempre vou retomar em todos os episódios porque eu tava até comentando, inclusive, que, nossa, eu não posso ver o meu primeiro episódio, que, putz, é horrível. Eu tenho pavor de ver os primeiros episódios. E ainda assim, eu me critico muito porque eu quero melhorar minha entonação, mas o Tiagão falou, né, que nos outros episódios, tipo, por mais que no primeiro não tava bom, a gente tem uma certa evolução, a gente está melhorando. Então, quanto mais a gente vai se colocando nas situações, nos lugares, mais a gente vai melhorando. Isso funciona também para a parte de conhecimento. Posso falar da parte da pesquisa, aproveitar dessa parte do... Claro. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Que é esse o efeito do Dunning-Kruger. Porque, tipo assim, por que as pessoas que são burros se acham inteligentes? É esse o questionário que o Ciência Todo Dia trouxe pra gente. E assim, elas adotam essa questão da autoconfiança para poder conseguir preencher essa incapacidade que as pessoas acabam colocando para si. Então, o que eles fizeram de pesquisa também, além da parte da logística, foi da parte de trânsito. Agora, peraí que eu perdi aqui, eu fui lá para cima, aqui, achei. Se você tem carteira de motorista e você se considera um bom motorista, eu me considero uma boa motorista, mas eu não sei se eu estou dirigindo realmente certo. Isso daí é a parte do síndrome do impostor, mas eu acho que eu sou uma boa motorista, porque só bateram na minha traseira 2 vezes já. Agora eu nunca bati na traseira de ninguém, de acordo com a lei. Bom, um estudo americano mostrou que 80% das pessoas acreditam que elas têm um talento acima da média na direção. Do tipo assim, é como se você falasse para o estudante de medicina que ele já está podendo fazer uma cirurgia ali, entendeu? Abrir uma pessoa e tal. É basicamente essa sensação que as pessoas tinham. E essa conta não fecha, gente, porque não tem como, de 8 em cada 10 pessoas, estarem acima da média. Porque já tem muita gente barbeira por aí. Inclusive, até eu mesma poderia ser considerada barbeira, mesmo não tendo batido em carro, enfim, etc. É o meme do Rio Pretense. A estatística, né, da qualidade da direção não batia com a declaração que as pessoas davam a respeito da própria direção. Né? Isso, exatamente. Faz essa pesquisa aqui em Rio Preto. Dá para fazer também, aqui o pessoal não dá seta também. Não, é impossível ser Rio Pretense, saber dar seta e dirigir direito. Não dá para ter os 3. Então, é muito engraçado o pouco poder que o conhecimento consegue dar pra gente e fazer com que, nossa, agora sei só isso daí que eu fiquei sabendo, já sei de tudo. Você tem uma espécie de iluminação, né? Se fosse desse jeito tão fácil assim, seria tão bom. E é daí que muitas das vezes a gente vai encontrar essas pessoas que estão ali naquele pico, né, de, tipo, muita confiança e pouco conhecimento sobre o assunto. E é daí que a gente tem os especialistas de WhatsApp. São especialistas de Facebook lá, tudo os caras de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Entende de geopolítica, entende de medicina, de farmacologia. A terraplanista e tal. Eles... pelo menos os terraplanos estão testando, aí é que tá. Tá testando, vai na borda da praia com uma régua. Com uma régua. Não, é tipo... E um copo d'água. Assim, fazendo advogado do diabo, de novo. Pelo menos eles estão indo atrás um pouco mais de conhecimento. É um certo método científico. Eles tentam, eles veem que dão errado e alguns aceitam que deram errado. Entendeu? Houve a tentativa de provar a teoria. Teve uns 3 aí, né, que
E Deu realmente errado? mudaram de Deu. ideia. Continuam errados? Continuam. Né? Por favor, não vai fazer corte de eu defendendo e cortando depois. Eu vou falar, Catarina, terraplanista. Não, também não é assim. Não, Né? a gente entende. Mas aí na hora que a gente vê enema de café. Nossa senhora, não me lembra disso, pelo amor de Deus. Tá vendo? Pelo menos o Terra plana tentou provar que deu certo. Não. Ambos, todas as pessoas, né, dessa questão de tentar provar alguma coisa, eles sempre vão fazer testes, enfim, é por isso que existe até mesmo a profissão do coach, não desmerecendo os coaches, gente, 1000 perdões, coaches, eu gosto muito da profissão de coaches, mas tem coaches que são um pouquinho exagerados. Tem um coach e pelas que tem informação experiências e que não tem. E pelas poucas experiências que geralmente eles têm com clientes, eles tentam reproduzir essas mesmas coisas para outros, sendo que, na verdade, não é todo mundo que é igual. E é por isso que eu falo que é necessário ter um pouco mais de cuidado na hora quando você vai fazer essa experimentação, entendeu? Tanto do enema, quanto até dessa questão da terraplanagem, terraplanagem, não aí sei. é da parte da engenharia. Não, então tá, terraplanista. Lápis azul da Obrigada. Então, assim, e tem mais uma coisa que o Lowe's ele trouxe que eu acho interessante de comentar, porque muitas das vezes as pessoas que são inteligentes, elas têm problemas de se comunicar, de viver em sociedade, muitas vezes acabam, né, sendo bulinadas? Pouco, né? Emboluição? Não, mas... São boluídas? É o tipo... São borbulhadas. Ai, desculpa, gente, mas enfim. É o rolê do Sheldon, né? O Sheldon, no caso, o personagem dele é autista, né? Com superdotação. Mesmo assim, dá pra usar, porque própria... Pode ser uma coisa, mas é que assim, o pessoal que tem são duas coisas diferentes. Eu acho que no Brasil agora eu não procurei as fontes, gente, tá? Mas superdotação é diferente de altas habilidades. Eu não sei se no Brasil teve uma fusão, mas eu sei que no exterior é separado, dotação e altas habilidades. Em geral, essas pessoas que têm altas habilidades ou superdotação, eles imaginam que quando existe uma questão simples, essa questão simples, na verdade, tem uma pegadinha. E, em geral, eles tendem a ter mais problemas de se comunicar. Por exemplo, se eu falo... era para você entender mas se você tem superdotação e inteligência, você vai entender I-O-U, entendeu? Então ele vai pegar, ele acha que tem alguma coisa por trás que a capacidade dele não está conseguindo interpretar. E é por isso que, tipo, até eles acabam tendo essa questão da síndrome do impostor, porque eles não conseguem se comunicar e se acabam se auto-sabotando. Também se isolando, né? Isso, exatamente. Então, a gente pode trazer também um pouquinho do Daniel Kahneman, né? Que fala do rápido e devagar. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro de qualquer pessoa, em geral, assim. Tanto que a gente automatiza tarefas. Muita coisa que a gente faz é automatizada, a gente nem vê. Passar shampoo na cabeça é super automatizado. Você já nunca passou shampoo 2 vezes? Na verdade, algum dia no banho? Não só passei 2 vezes, como também já esqueci de passar shampoo e condicionador. Acontece, porque aí você tem que procurar provas científicas de que você passou shampoo. É só o que eu posso procurar aqui, né, na embalagem ou no box para saber se eu passei shampoo. E você, Cá? Já esqueceu de passar shampoo? Não, ainda não, né? Eu sou metódica. Você ainda não esqueceu. Eu tenho todo o ritualzinho de, eu vou passar o shampoo. É banho premium? Eu tô perguntando. Quase. Não, mas é porque algumas coisas minhas eu tenho uma ordem específicas, aí não consigo automatizar as coisas. Entendi. Mesmo, gente, aproveitando pra falar, a gente tá querendo fazer um bingo, né, de como é que fala? De transtorno? De diagnóstico da nossa colega Catarina. Porque isso já tem na sala dela. Então a gente vai deixar aí um espaçozinho, caso vocês queiram falar, o grupinho, você vai mandar esse link pra eles, falar, gente, comenta lá. Eu coloco tag, mas se tem tag, pode ser alguma outra coisa. O tag pode ser comorbidade, tag que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu prometo que um dia eu vou atrás. Um dia, assim... Não, a gente faz uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha, R$1.300 aí. Meu Deus do céu.
uma avaliação neuropsicológica. Não, aí chega lá, dá que tá tudo limpo. Nossa, isso daí é o mais triste. Você paga essa nota, porque assim, a avaliação neuropsicológica, ela varia, né? A das mais baratas que eu acho que eu já vi, acho que foi uns R$ 1.000, um pouco menos de R$ 1.000, para R$ 2.000, R$ 3.000. Depende muito do tipo de profissional, tipo de testagens que eles vão usar. Mas 1.300 foi uma neuropsicóloga que eu vi para mim, só que eu não fiz porque provavelmente ela ia rastrear, por mais que ela fosse fazer testes específicos para TDAH, eu acho que ela ia conseguir pegar muito parte da minha depressão. Mas no seu caso, mesmo que você pode pedir para a parte de TDAH, de autismo, etc e tal, mas vai rastrear também o TAG, que é a parte da ansiedade. Que é o que eu acho, por causa dessa questão metódica da sua fala rápida. Enfim, gente, não é para ficar a gente fazendo diagnóstico aqui de amiguinho, mas é que a gente, quando a gente está no Tudo é curso culpa de do estagiário. psicologia, quando a gente está no curso de psicologia e a gente tem abertura com os nossos colegas para falar, né, Ti, porque você também participou do projeto, Eu participei. da questão da... Eu recebi meu diagnóstico de autismo. Só não pode ser mesmo diagnosticado, assim, laudado, porque foi feito, né, num projeto na faculdade por outro estudante, Não, né? pode. Pode? Foi supervisionado pela Pri, Então, nossa professora. mete o doido, meu bem, vai atrás do laudo, bota o laudo. Não, já tenho, já mostrei pra psiquiatra. Ela te laudou? Já laudou. Ai, que legal, meus Eu estou parabéns, laudado, meus obrigado, hein? parabéns. Obrigado. Falta eu, então. Não, mas o meu tipo que eu tô procurando tá sendo por mapeamento genético, galera. Vai ser outro esquema. Mas É assim, isso. não banalizemos o psicodiagnóstico, tá? Só se houver querência e se você for fazer alguma coisa com esse psicodiagnóstico. Se for para você se limitar, Exato. não vale a pena, deixa quieto. No meu Não, caso, a minha exatamente. função é fazer o povo rir e ser o mascote. No meu caso, eu quero desmistificar, entender mesmo essa questão do TDAH, porque na minha família tem histórico de depressão. Então, sabendo dessa questão do TDAH, a gente sabe, na verdade, que houve uma ansiedade muito grande e aí caiu na depressão, porque geralmente o TDAH, em geral, a comorbidade dele é de ansiedade, mas a depressão, ela pode ser uma consequência da frustração, enfim, em geral, o que acontece com o TDAH. Voltemos para o assunto, Então, porque a gente foi... Voltando no Kahneman, Obrigada. a gente automatiza as coisas porque, querendo ou não, a gente tem um gasto energético muito grande com o cérebro. A gente não percebe isso, porque o cérebro está quietinho aqui, ele não se mexe. Só que a gente gasta, acredito que 30% do nosso gasto energético diário é com o cérebro. E ele precisa de energia para raciocinar, para a gente pensar. Até quando a gente dorme muito pouco, para quem já experimentou dormir muito pouco, não sei se todo mundo aqui já experimentou, é maravilhoso. A gente erra tudo que a gente vai fazer, a gente tromba nas coisas. A gente parece que está pisando na lua, assim, flutuando. É uma CPI, por acaso? Não, é só troca de experiência. Aí, como a gente tem o costume de automatizar por isso, para ter uma economia energética, a gente acaba parando no raso do conhecimento. Então, eu sei tudo de política, então eu não vou procurar saber mais e vou ficar só ouvindo pessoas que vão reafirmar o meu viés cognitivo ali. Então a pessoa não sai do raso, não quer sair, e ai de quem tentar fazer ela sair. Porque ela não vai querer gastar essa energia que ela já não gasta mais, então ela tá preguiçosa, vamos chamar de preguiçosa, né? Por isso que o pessoal fala que, tipo assim, a ignorância é uma bênção, né? Porque você não tem esse gasto de energia. E, na verdade, o que a gente tem que colocar é que a busca pelo conhecimento vai trazer outras vantagens também. Não é somente quanto mais conheço... Não é só dor, né? Não é pior fica. Como o pessoal... na verdade, o conhecimento faz a gente ter um melhor julgamento das situações. Faz a gente procurar ter mais acertos na nossa vida e também ajuda a gente a se adaptar melhor às dificuldades. Faz a gente entender que beber desinfetante não cura a doença. Isso. E nos torna pessoas mais interessantes para conviver também, porque afinal de contas, se alguém tem um conhecimento, por exemplo, de um livro que você gosta, você vai querer dividir aquilo com a pessoa, você vai querer ter alguma espécie de conexão. Depende, às vezes é um spoiler. Depende.
Às vezes é um spoiler, não sei o quantas vezes. Então, uma das coisas que no vídeo do Luz ele trouxe, que eu gostei muito, que ele fala que é fundamental a gente aceitar como que o mundo é complexo e que muito mais complexo do que a gente é capaz de dizer. O ser humano ele não tem capacidade de escrever o próprio conhecimento a respeito da realidade que ele vive. E isso tem um nome, que é o paradoxo de Polanyi, que é um nome de um filósofo húngaro-britânico, Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos de 1960. E assim, simplificadamente, é que a gente sabe mais do que a gente é capaz de dizer. Então, por exemplo, como que você vai explicar o porquê você de usar uma determinada cor? Por mais que a gente tenha teorias e estudos referentes às coisas, às vezes o nosso próprio cérebro só quis usar aquela cor, para poder fazer como é que fala? Para você poder fazer aquela imagem, você quis aquela cor porque te remeteu a alguma coisa da sua infância, porque te Isso remeteu acontece comigo direto. a algum amigo seu, porque o seu amigo usa muito daquela cor. Então, mesmo que a gente tome conhecimento disso, ainda assim não é o suficiente. A gente vai ter sempre outras possibilidades e outras respostas referentes a isso. E daí que é difícil de nós mesmos poder definir o que a gente criou. Então, como que a gente vai pegar e passar isso, por exemplo, para a inteligência artificial? Pegando um pouquinho da parte de inteligência artificial. Porque uma das maiores coisas que são difíceis hoje do ser humano passar para uma inteligência é justamente esse conhecimento que nós mesmos não temos de nós. Porque o cérebro ele é muito complexo, apesar dos estudos que existem, é uma infinidade de possibilidades. Tem mais um outro exemplo aqui que fica melhor para você explicar, é quando você, por exemplo, quando você está na escolinha e você faz uma pergunta para a professora e calma, não, pera aí. Quando uma professora fazia uma pergunta na escola e você dizia, eu sei o que é, mas não sei explicar. É isso aí. Você está resumindo exatamente o paradoxo de Polanyi. Então, você sabe o que é, mas você não sabe explicar. Pegando um gancho rápido, você falou das escolhas que a gente faz, a gente não sabe explicar. A psicologia exaustivamente tenta explicar, né? Por que a gente escolhe o que a gente escolhe, porque a gente faz o que faz. A filosofia, a psicologia. E o Sapolsky, né? Qualquer dia a gente pode trazer o Sapolsky aqui, que fala do paradoxo da escolha, que a gente não escolhe, a gente acha que está escolhendo as coisas, mas a gente só está simplesmente sendo guiado pelo meio, né? Exato. Pelo lugar onde a gente cresceu, pela mídia que a gente assiste, pelos pais que a gente tem, pelas pessoas que convivem com a gente. Até dentro, não só a filosofia, também tem essa parte da religião, a parte mística também, tudo o ser humano sempre tentou buscar uma resposta do porquê fazemos o que fazemos, porque pensamos da maneira como pensamos, e até que essas coisas acabam vindo, né, pelo divino, e também uma parte da ciência, e é isso que faz o mundo ser tão bonito como ele é, que é isso que as pessoas têm a maior dificuldade. Por mais, por exemplo, que eu tenha depressão, eu tenho o entendimento de que o mundo e as pessoas são uma coisa interessantíssima, é maravilhoso viver, apesar de dolorido de ser. E essa questão da gente acreditar na nossa competência, ou até mesmo no nosso conhecimento, ou até mesmo ter essa audácia de ser confiante, é uma vivência, é necessário. E é por isso que a gente não traz um julgamento. A gente pode até brincar aqui e falar de algumas coisas, né? Terraplanista, politicagem, qualquer coisa nesse sentido e tal. Não façam enema de café. Não façam enema de café. A gente pode até brincar, mas não é desconsiderando o que o outro traz, porque são experiências. A vida é isso. Eu sempre vou trazer essas coisas, galera. Vocês estejam aí, tipo,
Estejam aí já preparados sempre essas coisas que eu vou levar, que eu vou Não, é trazer. bom que... Só uma correção rápida antes de vocês continuarem. O paradoxo da escolha é do psicólogo Barry Schwartz, o Sapolsky, que só fala que ele tem um estudo que fala que as nossas escolhas são uma ilusão, tá? Mas qualquer dia a gente traz só Sapolsky aqui, vai pegar fogo aqui. Não, eu gosto que a Leti tem sempre um lado otimista da coisa, porque minha pesquisa só tem dado triste. É mesmo, eu queria que você falasse dos sintomas, dessas coisas. Pode ler, amiga. Deus abençoe. Relaxa. Eu também tô lendo. Voltando a falar do porquê que eu só tenho dado triste, né? Eu já cheguei a comentar que boa parte dessas pessoas são da área da saúde e da educação, ou seja, quem é estudante de psicologia tá ferrado. É os dois. É os dois. E assistência social também, então é os três. Então a gente tá triplamente ferrado. Só que aí o que acaba acontecendo, né? Quando a gente olha só para uma comunidade acadêmica, né? E eu acabei pesquisando um pouquinho mais para esse lado, porque querendo ou não, todos nós aqui somos acadêmicos, toda a parte que assistem a gente são também, acadêmicos e estudantes. É que, em geral, 40% desses estudantes, eles estão com síndrome de impostor ou apresentam uma característica, né? Só que aí, por exemplo, a gente olha para medicina, né? E na medicina é pior, chega até mais ou menos uns 70%, ok? Que eu tô dando uma arredondadinha assim, de uns 3, 4% para cima ou para baixo, mas a pesquisa é mais ou menos essa média, né? E quando a gente chega para olhar, ironicamente, na verdade não ironicamente, a síndrome de impostor, ela sempre está associada a alguma coisa, né? Então, ou ela vai estar associada, por exemplo, a uma depressão, ou muito mais comumente, principalmente por causa do amplo mercado de trabalho, a burnout, né? Então, uma boa parcela das pessoas que estão com síndrome de impostor estão junto com o burnout. Estão burnoutadas. Exatamente por causa disso, porque tenta fazer mais para poder repor aquilo que acha que não está sendo feito. Também mostra que há alguns sintomas específicos na pesquisa. Aliás, eu anotei o nome do primeiro artigo, né? Então, o artigo que a gente tirou é Sinais, Sintomas, Fatores e Patologias Associados à Síndrome do Impostor em Estudantes Universitários, né? E alguns sintomas citados vão ser a descrença na relação à própria capacidade, algo muito claro. A própria autossabotagem em si, ou seja, que a pessoa já está no vale aqui, né? Então a autossabotagem vai fazer ela permanecer. A necessidade da aprovação alheia, e isso qualquer gente sofre, né? Aí agora a gente entra na opinião própria, né? O Instagram também não ajuda, né? A necessidade daquele pequeno elogio falando, você foi bem, né? Você que é acadêmico, elogie seu amiguinho, né? Falou, parabéns, você foi bem. Tu te tornas, como é que é? Tu te tornas eternamente responsável pelo post que você coloca no ar. A gente teve, inclusive, essa questão hoje, que a professora de políticas públicas estava falando, né, que o brasileiro, ele é um dos primeiros, é o primeiro país com mais pessoas conectadas nas redes sociais, né, os brasileiros são super conectados e também super ansiosos. Então eu preciso procurar esse estudo, porque é uma coisa surpreendente, tendo em vista que os brasileiros não têm muito dinheiro para comprar equipamento, né, no geral. Não, pelo contrário. Acaba acessando mais pelo smartphone, né? Isso, a maior parte dos... todo mundo no smartphone. Sim, é mais smartphone mesmo. As redes sociais são e muitas vezes é um acesso sem qualidade. Tanto que o plano de dados, ele te permite ficar na rede social. Só que isso te isola. Exato. Acaba te isolando, porque você não consegue acessar sites para poder fazer pesquisa. Isso, tem exatamente isso. Tem os pacotes hoje de internet, eles dão disponibilidade infinita para as redes sociais, principalmente o WhatsApp. Aí você recebe uma notícia que pode até ser fake, mas você não pode nem abrir o link dessa notícia, porque o teu plano ele tá só permitindo a rede social. Se você quiser uma coisa a mais, tem que pagar. Não exatamente, né? Porque o plano ele tem um limite. Em geral, esses planos assim, eles têm um certo limite. Inclusive, uma amiga minha, ela pegou um plano que eu achei interessantíssimo. Ela tinha gigas extras no plano dela, mas esses gigas era somente para YouTube. Então, tipo, ela não podia usar para outras coisas, exceto o YouTube. E ela não tinha terminado aquilo, então não ia poder virar. Então, eu achei muito engraçado. Aí isso. Você fica isolado, né? Então, Exato, eu só posso ver isso só pode daqui. YouTube, exato. Aí, continuando, por incrível que pareça, a procrastinação,
Então, você, estudante que está procrastinando e não sabe por quê, às vezes pode ser que você já esteja entrando numa síndrome do impostor. Baixa autoestima, que a gente já comentou. Sim. O perfeccionismo, por incrível que pareça. Porque a nossa necessidade de ver tudo perfeito nos mínimos detalhes, sim, eu tô falando isso com culpa, eu entendo o lado dessas pessoas, né? De ver tudo nos mínimos detalhes e ver perfeito, acaba chegando. Nessa síndrome de impostor. E além de outros fatores, como eu tinha comentado, que tipo, você começa a simplesmente pensar, mas não é porque eu não ganhei essa nota porque eu fiz um trabalho, não, é porque eu conheci o professor, né, eu tinha uma boa equipe, ou coisa desse tipo. E normalmente eles têm um sintoma associado com ansiedade, depressão, estresse e burnout. O que o acadêmico tem? Ansiedade, depressão, estresse e burnout, né? Exatamente. E os 2 estudos, né, eu citei um e tem o segundo, eles admitem, sim, então, o ambiente acadêmico, por si só, ele é algo feito para estressar, né, tanto que tem até a piada, né, que ninguém gosta de estar na faculdade, gosta de estar formado, mas algo é agora para ser, eu prometo que agora eu vou ser um pouquinho menos pessimista, né, que quando você tem relações sociais, né, e faz amizades nesse ambiente acadêmico, as coisas se tornam mais suportáveis, né? Então, uma das formas de... Isso aqui também não é diagnóstico, mas é uma coisa bem interessante que é mencionado, que quando você faz amizades e tem essas relações e tudo mais, melhora essa sensação de inferioridade, de certa forma. Então, sim, é os amigos que nos seguram para não trancar. Porque de certa forma, se você for ver, você conversando com as pessoas, né, até indagando, será que o que eu fiz estava correto e tal? Então, é interessante a parte social, o quanto que é importante e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente está deixando disso socialmente, porque as próximas gerações que estão vindo, né, a gente está conversando disso também em sala de aula hoje, elas estão ficando menos sociáveis exatamente por causa da internet, das redes sociais e até mesmo da inteligência artificial. A geração alfa está com 14 anos agora, nesse momento. A geração alfa com 14 anos? Mas já. Hoje a geração alfa já tem 14. Tô me sentindo velha. Tá vendo? Já tá velho, imagina eu. Então, pois é. Eu entendo essa sensação agora, amigo. A sensação do síndrome de impostor. Eu não sou mais novo, será? Alguém aqui sai da prova de psicanálise achando que tirou nota boa? Eu não tenho. Ainda. Que bom que você Eu sou mais nova do que ele. Quando chegar a prova de psicanálise. Você tá no segundo ano, Mas né? é com a Janaína, né? É com o Jajá. É com a Janaína, mas mesmo que não fosse com a Janaína, psicanálise é um negócio complicado. Ou só sei que nada sei. É filosofia pura, né? Tem muita filosofia na psicanálise, então é um saber, assim, muito abstrato, muito subjetivo. Então você estuda, faz a prova, fala, eu acho que eu tirei 0 nessa prova. A geração alfa é de 10 a 14 anos, eu acho. Isso. É 2010 que começou a alfa. Hoje eles estão fazendo entre 14 e 15 anos. E aí... Não, mas ela considera também antes disso. Tem 10. antes? Eu achei que começava em 2010. Não, eu acho que sim, mas é isso, que eu acho que vai até 10. É que eu tô vendo já o spoiler da aula da professora de políticas públicas. Maravilhosa, Carla, tá, gente? Ela é um amorzinho de pessoa. Bom, eu acho que então, talvez algumas coisas não tenham ficado desmistificadas, afinal de contas a gente pode ser um pouquinho prolixo às vezes, né? Vai e volta, vai e volta. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco de calma para as pessoas, principalmente quem tá começando o curso ou quem tá tentando terminar. Tem tempo para mais um fato triste? Pode falar. Algo bastante interessante, que apesar de que o grau de síndrome de impostor, né, ele seja mais ou menos equiparado em ambos os gêneros, é interessante trazer que em mulheres, em quantidade, é bem superior em boa parte das pesquisas. E isso é até um pouco triste, né? Mas aí a gente pode entrar, às vezes, em outras discussões. Sim, a gente está abrindo mais discussão para manter o podcast vivo, né? Para ter assunto, né? Que, querendo ou não,
essa questão, às vezes, masculina de, às vezes, não procurar ajuda. Obrigada por ter concordado. Era você mesmo que eu queria. Eu não brigo com os fatos. É. Né? E é isso, cara. Então, por favor, né? Se você acha que não é capaz, procure ajuda, né? Ou Terapia. procure terapia. Terapia estou fazendo. Né? Às vezes, converse com alguém mesmo que você não vai pra terapia, como a gente falou. Amizades ajudam, né? Então, tem um amiguinho até certo ponto, tipo, não vai fazer... não vai fazer toda a questão da terapia, mas o fato de você estar com alguém, estar socializando, já é um pouquinho melhor do que você guardar só assim pra si, sabe? E é isso, antes que eu apanhe da Lete. A primeira coisa, gente, é que nem dos alcoólicos anônimos, né? O primeiro passo para você saber que você tá entrando num efeito do Dunning-Kruger é você realmente reconhecer esse sinal de que você não sabe de nada e que isso é só mais um caminho para o aprendizado. Então, independente de você sentir essas questões e tal, busque aprender, busque conhecimento. E continua se atualizando para não achar que ainda existe síndrome de Asperger. Porque você se formou em 94. Exato, tem mais isso também. E parou de consultar DSM. Tem mais isso também, isso é o DSM-3, sei lá, CID-8. Enfim, gente, atualizações, obrigada. Software atualizado. Então, da próxima vez que você se sentir um impostor, lembre-se de que isso é normal, tá? Você tá num processo. É isso mesmo. Você tem que se preocupar se você se achar o cara mais top em algum assunto. Aí sim, comece a se preocupar, porque você ainda tá muito raso. Você tá duvidando? Apesar de que é bom, às vezes, a pessoa se considerar um top dos tops. Por quê? Quando vier a queda, né? Quando vier a questão que, tipo, a pessoa vai se ver num lugar nunca antes estado, então é aí que geralmente acontece essa queda do só sei que nada sei. A gente tem que se autoelogiar, claro. Sim, a gente tem que, inclusive, receber o feedback das pessoas, sem falar assim, imagina, são seus olhos. Só não, obrigado, valeu. Exato. Concordo com você, eu sou top mesmo. É isso aí. Aproveitando que eles entraram nesse assunto, tem um livro assim, ele é um livro muito interessante, né? Principalmente no meio artístico, que isso acontece muito, né? Porque quem já desenhou para tentar um Insta, alguma coisa, ela é designer, ela vai saber explicar às vezes um pouquinho melhor. Tem essa coisa do, o meu trabalho, será que ele vale tanto, né? Principalmente por causa da concorrência. Tem um livro que chama Roube como Artista. Roube como Artista. E tem a continuação que é Mostre seu trabalho como um artista. Isso. Fantástico, esse primeiro ali. Sim. E esse autor, ele traz de você ter, tipo, um caderninho de sucessos, né? Não necessariamente você vai colocar como se fosse um monte de troféu do menino de ouro, né? Que assim, nossa, esse é o primeiro dia que eu falei a minha letra A, alguma coisa desse tipo, qualquer micro conquista da sua vida, você vai agir, tipo, aquele meme do Jim Carrey. Ele coloca depois na edição o meme do Jim Carrey saindo do local, achando que... Sim, tá abalando. Que tá abalando. Mas você carregar entre si esses pequenos sucessos que teve, às vezes guardar no álbum do Fotos, ou ter um Instagram privado que você posta essas pequenas coisas, pra quando você estiver na bad, você olhar, olha, eu não sou tão ruim assim, porque eu já fiz isso, isso e isso. Pô, é uma boa, agora que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, fazer um Instagram totalmente privado, sem ninguém, nada, e só você ter acesso pra poder colocar essas coisas lá. É muitíssimo interessante, adorei a ideia. Porque aí você vai lembrando que assim, não sou tão bosta. Né? É literalmente isso. Exato. É isso, galera. Vamos terminar por aqui o episódio. Então, curta, compartilhe, nos siga no Instagram, no YouTube. A gente aceita hater também, tá? Pode. A gente sabe que o hater é a pessoa que mais nos ama. Fale bem ou fale mal, mas fale da gente. Por isso que eu tô sentindo falta dos haters. Beleza? Sim. Valeus. Valeus.